Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o diploma que está hoje em discussão neste Parlamento prende-se provavelmente com aquele que é o maior legado do povo madeirense em cerca de 6 séculos de existência. A Madeira tem passado nos últimos 50 anos, de geração em geração, um conjunto de práticas, ensinamentos, mas acima de tudo, uma capacidade e uma construção de uma Madeira melhor, mais desenvolvida e em que o elevador social é de facto uma oportunidade. Não nos deixa de espantar, contudo, que esta iniciativa venha de um partido político que é, na sua gênese, centralizador, tradicional e, acima de tudo, e permita uma expressão corriqueira, um partido e uma instituição política que faz política com palas à frente e ao lado dos outros. As palas que o Partido Comunista usa, tal como alguns sabem e conhecem, e convém que o Partido Socialista não intervenha muito neste diploma, uma vez que tem hoje um Ministro das Finanças que deu dados a um país que invadiu o outro sobre prisioneiros políticos, portanto acho que o Partido Socialista não deve ter essa visão. Mas devemos lembrar que o instinto democrático do Partido Comunista é tal que eu, desde que comecei a falar, ainda não deixou de fazer à parte, mas a democracia que se exercita deve ser uma democracia que, tal como a definição de autonomia no dicionário de português, refere a independência administrativa em relação ao poder central ou a faculdade de um território reger-se pelas suas próprias leis. E não deixa de ser curioso que esta seja uma iniciativa, como eu dizia, tomada por um partido político que tem na sua gênese que qualquer dúvida liga para o Comitê Central, porque só depois da decisão do Comitê Central é que tem a opinião e a liberdade de defender aqueles que são os interesses daqueles que julgam representar. É importante que, ao sermos autónomos, sejamos na nossa capacidade e na nossa intervenção. Que não tenhamos palas e tenhamos a capacidade de, diariamente, construirmos essa alternativa e construirmos esse caminho. E, nesse sentido, nós temos ainda um diploma que é apresentado por um partido político que defende, ou pelo menos não condena veementemente, e pode aqui fazê-lo, as invasões bárbaras que a Rússia fez à Ucrânia, sendo conivente com os crimes de guerra que se perpetraram em Kherson, que se perpetraram na zona sul da Ucrânia, tendo a capacidade de poder distanciar-se. O partido que hoje aqui promove esta iniciativa de celebração da autonomia, e a autonomia é ela que é muito importante, é o mesmo partido que diz sobre um prémio Nobel da Paz, Mikhail Gorbachev, que era um empregado da restauração do capitalismo da Rússia e a quem o reconhecimento e os rasgados elogios de responsáveis políticos dos Estados Unidos da América, da União Europeia e da NATO falam por si no seu serviço ao capitalismo. Não sou eu que o digo, é o Partido Comunista através de comunicado próprio. E, portanto, senhoras e senhores deputados, quando na sua praxis política, porque é nestes momentos que nas intenções políticas também se julgam aqueles que querem da política fazer vida, dizer que foram estes senhores que na sua gênese invadiam as propriedades privadas no Alentejo, cantando o Grândola Vila Morena, como se a apropriação daquilo que é privado e terceiro fosse a melhor forma de representar um povo. É importante que tenhamos consciência que para um partido político que foi contra a glasnost, que é em português a definição de transparência, ou nomeadamente contra decisões políticas que levaram ao aumento das liberdades de expressão e de imprensa, venham aqui, qual Pôncio Pilatos, lavar as mãos e defenderem-se o espaço da autonomia como sendo seu. A autonomia seguramente não é do PSD, não é do CDS,
não é de nenhum dos partidos políticos aqui representados. A autonomia política é do povo madeirense, que a ambicionou no século XVIII, que a conceptualizou através de um ilustre madeirense ainda no século XX e que a concretizou nas últimas 3 décadas do século XX e agora no século XXI. Mas é importante que não tenhamos dúvidas que, para alguém que se diz defensor da autonomia, é muito estranho ser contra alguém que deu a liberdade e a autodeterminação dos povos a 15 repúblicas, que eram as 15 repúblicas soviéticas, num Natal que no calendário católico verificou-se não a 25 de dezembro, mas a 26 de dezembro de 1991. E o Partido Comunista pretende, com esta iniciativa, um ato de contrição, como se falava há bocadinho, daquele que é o seu passado histórico e daquela que é a sua postura para com a autonomia. Lembremos todos os posicionamentos que este partido teve, nomeadamente no apoio a uma governação da República, que durante 7 anos tiveram a condescendência do Partido Comunista em matérias que lesaram as autonomias. Quando se discute autonomia, não se discute autonomia do ponto de vista teórico. Discute-se na concretização prática do dia-a-dia dos madeirenses, daquela que é a melhoria das suas condições de vida, e os madeirenses não esquecem aquelas que têm sido as atitudes perpetradas também por esta esquerda, quando tem poder na República. Não tenhamos memória curta, porque na Madeira, se houve coisa que a autonomia fez, liderada pelos sucessivos governos do PSD e agora com o CDS, foi criarmos a capacidade de, na escola pública, no estabelecimento de saúde, o filho do rico e o filho do pobre terem o mesmo tratamento e terem o mesmo acesso. Num mundo liderado pelo Partido Comunista, isto nunca aconteceria, porque seríamos todos pobres e, portanto, não havia ricos. E é importante que hoje todas as iniciativas que se possam discutir, que são válidas, porque quem aqui está representado mereceu o voto dos madeirenses, não esqueça que passado traz, não esqueça o que é que representa, mas acima de tudo, aquilo que é a sua responsabilidade política para o futuro. E trazer um diploma, como aqui trouxe o PCP, em que refere, nomeadamente, que nos objetivos da Comissão Regional deve ser valorizar o projeto autonómico como um dos grandes acontecimentos decorrentes da Revolução de Abril, não foi apenas e só da Revolução de Abril. O povo madeirense é um povo estoico e valente, que luta e acredita todos os dias naquela que é a sua emancipação. E por isso devemos também ser e lembrar a autonomia quando temos decisões do Tribunal Constitucional que coartam as liberdades e a definição das políticas públicas da região autónoma, definição ou aprovação de regimes jurídicos na Assembleia da República que reduzem as capacidades legislativas desta Casa, mas, sobretudo, ter a consciência de que não estamos aqui apenas a servir os madeirenses de hoje, mas, sobretudo, a Madeira que estamos a construir para amanhã. E, dito isto, o Parlamento, no entendimento do PCP, deve apresentar esta proposta legislativa e deve aprová-la, no sentido do órgão de governo próprio das regiões autónomas ser uma espécie, ou constituir uma espécie de comissão para as autonomias. De facto, não deixa de ser interessante que alguém com uma leitura tão enviesada da história, nomeadamente sobre prémios Nobel da Paz, que seja contra a NATO, que é hoje o garante da defesa da Europa, de alguém que é contra a União Europeia e a integração que permitiu, nomeadamente, o desenvolvimento da autonomia que hoje vivemos, queira ser, e permita uma expressão muito madeirense, o festeiro da autonomia. Isso lamento imenso, mas no dia em que deixássemos que isso acontecesse, era o primeiro dia em que dávamos ou atirávamos uma pedra no charco à autonomia que os madeirenses tanto nos confiaram. E para isso não contem connosco. Muito obrigado.